Boa tarde, doutora Vanessa, seja novamente bem-vinda ao nosso programa Tarde de Sucessos. Desde já agradecendo a sua participação. Boa tarde, Michael, muito obrigada pelo convite. É isso aí, então vamos lá sem mais delongas pra gente já entrar nesse assunto aí que muitas pessoas são curiosas em querer saber. Primeiramente, doutora Vanessa Chiesi, como diferenciar uma ansiedade normal e um transtorno de ansiedade? Ou melhor dizendo, primeiramente, o que seria a ansiedade para o pessoal entender certinho as diferenças? Certo, muito boa pergunta, Michael. A ansiedade é uma resposta normal que o nosso corpo dá diante de algum evento que o nosso corpo entende como ameaçador. Ou seja, se a gente for lembrar, desde os primórdios, o ser humano às vezes precisa, diante de algumas situações, lutar ou fugir. O que o corpo faz? Ele emite essa resposta para a gente. Porque, diante de alguma ameaça, a gente vai precisar tomar uma decisão, tomar uma atitude. Pode ser lutar ou fugir. Só que aí, repara que tem um evento. O nosso corpo ele precisa disso para nossa proteção, para nossa sobrevivência. O que acontece? Num transtorno de ansiedade, não necessariamente isso ocorre. Às vezes a pessoa está no ambiente de trabalho dela e começa a ter algumas reações, alguns sintomas bem prejudiciais. Ou seja, sabe aquelas palpitações, sudorese, dores de cabeça, ou seja, nada ali está ameaçando a sobrevivência da pessoa e o corpo está emitindo esse sinal de luta e fuga. E, doutora Vanessa, quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade? Olha, os sintomas são vários, podem ser cognitivos, ou seja, pensamentos acelerados, a concentração, a memória fica prejudicada, excesso de pensamentos de futuro também ocorrem bastante. No comportamento, a irritabilidade é muito comum de acontecer também. Sintomas fisiológicos como coração acelerado, dores de cabeça, enxaquecas, são bem comuns. E quais são, alguns dos tipos de transtorno de ansiedade? Podem ser transtornos TAG, ou seja, transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente mais escuta falar. A fobia social também, as pessoas, às vezes, aquele costume de medo de falar em público, que a gente tanto escuta também. A agorafobia, aquele medo que a pessoa sente em lugares abertos ou até mesmo fechados, sair de casa. Ou seja, assim como eu expliquei, não precisa de um evento ameaçador à sobrevivência, a pessoa ela já tem esse medo, o corpo emite esse medo. A fobia específica é muito também comum de escutar, que é aquela que a pessoa ela tem um medo de algo ou de algum objeto, por exemplo, agulhas. Tem pessoas que têm medo de algum animalzinho em específico. Transtorno de pânico, aquelas crises que a pessoa sente ao longo do dia, entre outros. Doutora, mas só pra gente entender um pouquinho melhor, o que é o transtorno? Qual a diferença de transtorno com fobia? Certo, a fobia social é uma ansiedade que o corpo emite diante de alguma situação ou algum evento, ou no caso da fobia pode ser, por exemplo, a social, fobia que a pessoa tem em socializar, em ter que fazer uma apresentação em público, por exemplo, ter que socializar. Uma fobia específica, na verdade, pode envolver um animal, agulhas, tem gente que tem medo de sangue, por exemplo. A fobia, ela pode ser tanto em situações, que é uma fobia social, ou específica, no caso envolvendo um objeto ou algo em si. Ou seja, o corpo emite a sensação de medo, de luta ou fuga, sendo a situação ameaçadora ou não à sobrevivência da pessoa. E pra gente entender, quais são, no caso, as causas de um transtorno de ansiedade? Olha, as causas podem ser genéticas, Ou seja, a gente tem que sempre olhar o histórico familiar
pais, avós, se também tem essa predisposição genética, história de vida da pessoa, ou seja, se tem algum trauma ou não. Não necessariamente envolve traumas também. A questão do ambiente, ou seja, um trabalho, né, o tipo de trabalho, como que a pessoa lida com o trabalho dela. É um trabalho que exige muito esforço? A faculdade dela, a pessoa se cobra excessivamente? Então, o ambiente também pode causar um transtorno de ansiedade. E no caso aí, como que funciona o tratamento e quais os principais profissionais aí são indicados para esse quadro aí tão ansioso, né, no caso? Sim, a ansiedade, como qualquer outro transtorno, pode ter o uso de medicamentos. Claro que tem que ser feita uma avaliação médica com um médico especializado, pode ser um clínico geral, um médico psiquiatra, ele estar verificando se há ou não a necessidade de uma medicação, dependendo a severidade do caso da pessoa. Psicólogos, obviamente, também, a psicoterapia, principalmente a modalidade da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela auxilia bastante nos casos de ansiedade. Grupos de apoio, o convívio social também auxilia bastante, por isso do grupo. E, claro, a pessoa também estar sempre envolvida numa boa qualidade de vida, incluindo hábitos saudáveis também, ajudam nesse tratamento. Essa situação de tipo quando a pessoa fuma demais, bebe demais e depois de repente a pessoa fala, eu tô ansioso, é muita ansiedade, então a pessoa acaba descontando na questão do cigarro ou da bebida ou outras coisas mais. Isso também afere ou é um tipo de tratamento que a pessoa tem que caçar também para fazer? Sim, o transtorno de ansiedade é uma ótima pergunta que você fez, porque é muito comum a pessoa, às vezes, obter alguns vícios, algumas manias para aliviar, né? É como se fosse um modo que a pessoa vê para tentar aliviar o sintoma. Então, ela está muito agitada. O cigarro, para algumas pessoas, faz a pessoa já aliviar um pouco, já ficar mais tranquila. Só que existem formas saudáveis de se fazer isso. A gente sabe, inclusive, que o álcool é muito prejudicial para transtorno de ansiedade diante de muitos motivos. A senhora tem alguma ênfase assim em falar sobre mais esse assunto? Algo que eu ainda não perguntei ou não? Olha, em relação a dados estatísticos, o Brasil é o país com o maior índice de transtornos de ansiedade no mundo. É uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, e mulheres também são mais diagnosticadas do que os homens. É uma coisa muito importante, né? E por que você acha que de repente pode ser mais as mulheres assim? Por que leva a mulher a ser mais ansiosa do que o homem? Olha, são diversos fatores. Se a gente for identificar historicamente, né, a mulher ela sempre teve essa cobrança excessiva também. Eu vou dar um exemplo, claro que não é restrito somente a isso, mas a dupla jornada, né, vem de encontro ao que eu comentei. O que seria uma dupla jornada? Aquela mulher que muitas vezes ela trabalha fora de casa, chega em casa também, faz o serviço, seus afazeres domésticos, e essa duplicidade faz com que a pessoa, às vezes, adquira um transtorno de ansiedade, ou seja, a causa dessa hiperativação do sistema nervoso, de não conseguir parar, também pode agravar o sintoma e trazer um transtorno de ansiedade para essas mulheres. Então, uma das causas, claro, tanto o aspecto histórico, mas também a dupla jornada, que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece bastante. Ô, doutora Vanessa, e normalmente, qual que é a idade mais afetada? Ou não existe uma faixa etária para ser afetada, assim, essa questão da ansiedade na pessoa? Olha, todas as faixas etárias apresentam graus de transtorno de ansiedade. Claro que quando a gente faz uma pequena pesquisa nos canais acadêmicos de revistas, jornais, organizações, nós verificamos muitos adolescentes e mulheres em si, né? Adolescentes no sentido
os jovens adultos também, quando tem o início, às vezes, da atividade de trabalho, escolha profissional, muitas vezes a faculdade, então toda essa carga pode gerar uma pressão na pessoa e essa autocobrança, sim, pode gerar uma ansiedade. Por isso, é uma das faixas etárias que mais demonstram os dados estatísticos, são os adolescentes mesmo, ou jovens adultos. Então, bom, então é isso aí. Para você que tem algum